Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Peguei o Beco Podcast, um lugar que eu falo vários assuntos que eu não tenho por quem falar, indicação de música, filme, histórias, assuntos aleatórios e muita vergonha alheia. Meu nome é Sui e eu espero que você se divirta de alguma forma, então bora começar! Tava com muita saudade de chegar aqui e só falar aleatoriamente. Nunca mais eu gravei meu podcast. Eu resolvi fazer o react do Corrida das Blogueiras 7. E essa temporada tá um bafo, aliás, tá muito boa mesmo, eu tô muito viciada. E me deu uma ansiedade tremenda também, porque eu tenho que postar semanalmente, né? Que é quando saem os episódios. O que não estava sendo assim tão terrível, até o Premiere começar a bugar. E aí ficou bem terrível, sim. Mas eu consegui resolver isso hoje, pelo menos. Então, por isso que hoje, né, eu voltei a gravar o podcast também. Fora outros problemas que aconteciam em paralelo, que foi a minha gata doente. Eu acho que eu contei isso em outro episódio, que já faz um tempo até. E sim, a gata continuava doente desde então, todo esse tempo. E foi todo um rolê de diagnóstico errado nela, tratando coisa que não era para ser tratada. Aí, mas porque a gata tá com pancreatite? Aí no final nem era pancreatite. Mas resumindo tudo, a diva foi operada por causa do ponto da castração dela que simplesmente inflamou depois de 8 anos. Legal, né? Mas assim, o que importa é que a minha bebezinha finalmente tá melhorando. Ela já tirou os pontos, ela tá voltando a engordar, porque ela não conseguia comer, porque ela sentia dor. E enfim, só que todo esse processo me fez ficar oficialmente falida. Tratar de um pet doente no veterinário é a experiência mais próxima que se pode ter dos americanos sem SUS. Cara, tudo é muito caro. Mas por que você não foi no de graça? Tem opções mais baratas. Eu fui. E falaram que a minha gata tinha pancreatite. Eu passei quase um mês dando remédio para tratar o pâncreas da gata à toa. E a medicação via oral ainda. Na seringa, que estressava pra cacete ela, pra nada. Então, assim, se a Blue tivesse sido operada desde o início, nada disso tinha acontecido. Mas, enfim, falando de coisa boa, eu postei o meu vídeo de Halloween e tá aqui no canal já, tá no meu Insta, no TikTok. Caso você não tenha visto, assista. Modéstia à parte, eu meio que consegui entregar. Foi um Reels inspirado numa cena de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que tem uma personagem chamada Dolores, que é a ex-mulher do Beetlejuice, que morreu esquartejada por ele. E a cena de abertura dela é ela se montando inteira de novo, ligando as partes do corpo com um grampeador de madeira. É uma cena genial, lúdica, toca Tragedy do Bee Gees, combinou muito. Eu fiquei hipnotizada, e quando eu assisti eu pensei, cara, um dia eu vou reproduzir essa cena. E às vezes eu tenho uns pensamentos muito ambiciosos, né? Mas aconteceu. Por volta do mês de setembro, eu comecei a pesquisar como eu usaria o chroma key, qual o melhor jeito de dar o efeito de encaixar partes do corpo, truques, e eu não achei nada parecido com o que eu queria fazer, o que foi triste, porque ali nasceu um novo grau de dificuldade, onde eu tive que aprender tudo no pelo mesmo. Mas ainda em setembro eu já estava treinando a execução do vídeo. Eu gravei takes, testes para ver como isso iria funcionar. Deu muito trabalho. A gravação oficial em outubro foi caótica. A minha amiga veio me visitar naquele dia. Aí ela aproveitou logo para me ajudar. Botei logo ela para trabalhar junto comigo, não sei o quê. Aliás, obrigado, Bianca. Teve alguns takes que eu esqueci de gravar. Alguns ficaram diferentes. Mas assim, para uma pessoa que tem menos de 700 seguidores, eu fui aclamada até. Principalmente no TikTok, né, que muita gente comentou que amou, o que me deixou super feliz, quer dizer, mais feliz ainda, porque a maior conquista pra mim foi ter conseguido fazer esse vídeo, sabe, porque foi muito difícil. Quando eu postei, eu tava num grau de euforia que nunca mais eu experimentei, cara, eu fiquei leve de ter finalizado aquele projeto finalmente. Eu fiquei alegre mesmo, nossa, eu sinto de verdade que eu cheguei no outro nível de edição naquele dia. Agora, se eu gravarei algo parecido novamente, eu não sei, porque deu muito trabalho mesmo. Acho que talvez só se me pagarem, e pagarem caro ainda.
Agora, a maior fofoca que eu tenho. Mas vamos por partes. Bom, eu tô um tempo aqui no Brasil, né? Eu trabalhei bem pouco esse ano, então eu não conheci tanta gente. Meu ciclo social continuou basicamente a mesma coisa. Até a metade do ano eu tava bem ok com isso. Depois, alguma coisa começou a pesar um pouco. Cara, pensando bem, eu acho que eu tenho uma ideia do motivo. É mesmo. Nossa, eu só me dei conta disso agora, nesse momento. Que, bom, assim, eu parei de falar com alguns amigos esse ano. A gente acabou se distanciando. Tipo, diálogo zero mesmo, né? E aí eu senti muita necessidade de conhecer outras pessoas mesmo, sabe? Uma conexão. E pensei em fazer isso de modo tradicional, começando a seguir gente no Instagram, que é a única rede social que eu uso, fora o Twitter, que é outro limbo, né? O problema é que eu não achei ninguém legal. E muita gente tem um perfil trancado também, né, no Instagram. Ai, gente, o meu é aberto. Hein? Ai, nossa, eu acho que esse pessoal tem que começar a se dar uma desimportância, né? Fica difícil a vida de quem tá stalkeando. Eu acho isso um problema. Fora que nesse âmbito de falar com outras pessoas, eu me comporto igual eu ajo pessoalmente. Eu espero alguém vir falar comigo. Então, enfim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sabe? Mas você tem que falar comigo primeiro. E eu sinto que sempre que eu tomo iniciativa de falar com alguém, parece que eu tô perturbando. Ai, eu não sei, parece que eu tô pedindo esmola, sei lá. Tipo, ai, fala comigo, por favor. Ai, uma sensação ruim, sei lá. Eu nunca puxei assunto com ninguém pessoalmente, jamais. Eu acho que praticamente todos os meus amigos que eu fiz são pessoas muito extrovertidas, porque se dependesse de mim, coitada. Ou seja, pelas redes sociais foi flop, né? Aí uma amiga minha falou que tinha aquele aplicativo Bumble, que é pra fazer amizade, né? Eu usei, mas não gostei não. E muito caro pra eu saber quem é que me curtiu, sabe? Nossa, R$ 41, preço de um frango assado, sai fora. Eu que já tô falida, hein? E aí, eu baixei o Tinder. Tão passadas. Eu fiquei um pouco chocada comigo. Mas é porque lá, ó, porque no Tinder a gente tem filtros do que você busca, né? Por exemplo, busco namoro. Casual, casual, porém depende, ou busco amizade. Aí tem um que é muito bom, pra você que é uma sonsa igual a mim, que é o filtro, abre aspas, ainda não sei, fecha aspas. Porque nele você não se compromete com nada. Basicamente você fica aberto a qualquer coisa ali que o aplicativo tem pra lhe oferecer. E, cara, eu nunca imaginei que esse ano, ou qualquer ano da minha vida, sei lá, eu baixaria o Tinder e usaria não ironicamente. Ai, gente, bora ler meu perfil? Vem comigo. Ai, cadê? Vou até abrir aqui no coisa. Ó, a descrição. Amo falar de filmes, animes, séries, fofocas e rolês em que a gente bebe e se diverte conversando. Ai, nossa, olha como ela é divertida, gente. Ela sai de casa, ela bebe. É, querida. Aí eu nunca tinha percebido que eu me descrevi tão maneira assim, até ler agora em voz alta. Ó, continuando. Adoro quem ri de tudo, porque já quebra o gelo. E assisto Ismael e Matando Matheus a grito. Pior que aqui, eu meio que lacrei. Porque ao mesmo tempo que eu falo do tipo de pessoa que eu gosto, pessoas engraçadas e tal, eu já falo o meu tipo de humor, o que é muito importante também, né? Dando exemplo dos youtubers. Então, é o trecho mais importante da minha descrição. Eu considero, pelo menos. Aí, o Tinder, ele dá umas frases pra você completar, pra mostrar, assim, mais da sua personalidade, né? Beleza. Aí eu peguei umas, né? Aí tem uma que é assim. Meu talento secreto é... Aí eu completo, né? Sei cantar Daniel is a River e Nissan Altima da Dolce. E um dia isso estará em meu currículo. Ai, nossa, ela é tão doidinha. Ai, she's so crazy. Gente, qualquer coisa pode ser usado de gancho para assunto. Então, assim, é sobre. São as minhas habilidades. Aí tem outro. Cadê? Meu lanche de madrugada seria miojo da Turma da Mônica. É muito nutritivo e a Mônica jamais me machucaria. Mais uma canetada, né? Ai, meu Deus. Cadê? E o último. Cadê? A coisa mais sexy que alguém pode fazer é reparar nas coisinhas que eu gosto.
Essa parte aqui eu fui mais, assim, fofinha, né? E pra mim isso facilita muito pra manter um diálogo mesmo. E eu ficar mais confortável com uma pessoa nova. Dela realmente... Eu senti que essa pessoa, tipo, tá tendo interesse em me conhecer de verdade. Aí o resto é umas besteiras. Lá pro final tem os artistas que eu escuto. E é isso. A minha conclusão, gente, é que o meu perfil faz eu parecer muito mais legal do que eu sou. Embora esse seja o objetivo, né? E com muito mais senso de humor. E eu até tenho esse lado, mas só se eu estiver muito confortável. Se eu estiver nervosa, eu falo meio robótica. Eu não olho muito pra cara da pessoa, sabe? Eu fico toda estranha. E aí eu falei com 3 pessoas, né? Aí do Tinder. Aí 2 viraram minhas amigas. E uma sumiu do mapa. Eu acho que ela até me bloqueou. Sei lá, cansou, né? De conversar, não sei. Não fiquei chateada, não, né? Porque eu não conhecia direito mesmo. E eu encontrei uma dessas pessoas. E ali eu vi o meu personagem ruir. O meu perfil, sabe? De nossa, ela é tão galera, tão não sei o quê. Gente, não teve nada disso. Mas eu fui simpática. Só que eu tava com o carisma de uma cadeira. Eu fiquei nervosa. O lugar tava climatizado, eu tava suando. Teve coisas que a pessoa falou pra mim, eu esqueci completamente. Depois, quando a gente conversou online, porque eu tava me concentrando muito e não parecer ridícula, sabe? Olha que tonta, que tonhona da porra. Mas assim, a conversa até que flui pelo zap. Só que pessoalmente eu não consigo agir como um ser humano. Aí é isso, gente. Tomara que eu melhore, né? Vamos torcer por mim. Mas assim, pulando do tópico amizade, falando agora sobre ficar. Ficantes. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente monogâmica. Principalmente pelo fato de eu não ter energia para lidar com mais de um ser humano. Porque o que uma pessoa normal faz? Uma pessoa experiente de ficar. Geralmente, ela fica com mais de uma pessoa. Porque aí, se um não dá confiança pra ela, aí vai ter o outro. E até aí tudo certo. Mas pra isso, você tem que tratar o ficante como ficante. Não precisa ficar conversando tanto, ficar muito em cima, não sei o quê. Aí de vez em quando vocês marcam de se ver e acabou. E pra mim, é aí que mora o problema. Porque eu gosto de viver uma fanfic. O fato de eu criar uma conexão com a pessoa tá ligado totalmente ao quanto de atração eu tenho por ela. No meu universo, isso faz parte do flerte, sabe? Porque se eu for ver uma pessoa que eu mal troquei algumas palavras, eu não vou querer nem que ela me toque. E infelizmente eu não consigo separar uma coisa da outra, gente. E tem mais, tem mais. Calma que piora. Enquanto eu fico com a pessoa, eu gosto de viver a ilusão de exclusividade. Não que eu exija da pessoa que ela fique só comigo e não sei o que, longe disso. Mas se ela fica com outras pessoas, eu não quero saber. Porque aí, de novo, acaba com a minha fanfic na minha cabeça. Não sei, perde a graça, sei lá. Tipo, ai, olha esse menino, já. Ai, tá sendo usado, que nojo, não quero mais não. Cara, parece muito papo de maluco, mas eu não sei se é diferente, mano. Eu não posso fazer nada se eu tenho essa síndrome do protagonista. Eu não... Acho que é isso, né? Eu acho que é por isso que eu quase não me relaciono. Porque aí, se eu paro de ver uma pessoa de vez, e que é algo que tá fadado a acontecer em um lance casual, é meio que um término pra mim, mano. Eu fico meio borocochô, sabe? Eu idealizo muito as coisas. Eu acho que tem coisa que não é pra mim, gente. Eu acho que eu me dei conta disso. E, cara, se eu for ficar com uma pessoa numa balada, por exemplo, nunca me ocorreu. Aquele beijo assim do nada, né? Eu acho que seria divertido. Mas eu ia ficar com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Que é justamente essa frescura aí, essa construção toda de enredo que eu tenho que fazer antes de finalmente beijar a pessoa. Ai, gente, é frescura, é frescura. Ou seja, ia ser legal, mas ia faltar um molho. Eu acho que é isso. Velho, eu tô chocada com o rumo que tomou esse episódio. Eu tô com uma vergonha de pensar que alguém vai ouvir isso, sabe? Ai, gente, que situação, né? Enfim, eu espero que vocês tenham amado. E eu pretendo voltar pra gente conversar direitinho com outras fofocas. Ai, não sei se do Tinder mais.
Ai, tchau, gente.